Olá pessoal, professor Rony Charles, estou aqui de volta tratando na quarta aula hoje sobre o regime diferenciado de contratações. Mais especificamente nessa aula nós iremos tratar sobre os procedimentos auxiliares nas licitações, notadamente a pré-qualificação permanente, o sistema de registro de preço e outros procedimentos auxiliares. Nós estamos aqui com os colegas, os alunos da bancada, o Alex, a Manuela e o Iago, que estão aqui pacientemente assistindo a nossa aula e tentando aprender junto com vocês alguma coisa sobre essa nova modalidade, esse novo modelo de realização das licitações públicas, que, como vimos nas aulas passadas, começa a se expandir para outros objetos, além daqueles originariamente pensados, que seriam as licitações e contratos relacionados aos grandes eventos esportivos que se avizinham. Como já dissemos no início, hoje o objeto do RDC foi ampliado, abarcando inclusive as obras do PAC, licitações e contratos necessários às obras do PAC e obras e serviços de engenharia necessários ao sistema público de ensino. Pois bem, a aula de hoje, como já falei, vai tratar sobre os procedimentos auxiliares, pré-qualificação, cadastramento, o catálogo eletrônico e o sistema de registro de preço. Aqueles que tiverem dúvidas podem enviar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br e nós responderemos as perguntas da melhor maneira possível. Queridos, lembrem das aulas passadas, nós na primeira aula tratamos sobre noções introdutórias do RDC, discutindo um pouco sobre aspectos de sua constitucionalidade, tecendo um pouco das críticas que são feitas ao novo modelo, mas tentando apresentar para você a percepção de que, na verdade, as críticas são muito decorrentes de uma proposta de mudança, mais do que necessariamente de erros ou vícios de inconstitucionalidade do regime diferenciado de contratações. Tentamos demonstrar que boa parte das inovações descritas pelo RDC, na verdade, são positivações de rotinas já abraçadas, já absorvidas no ambiente licitatório tradicional, ou mesmo a incorporação de algumas ferramentas, de alguns instrumentos, de alguns métodos utilizados em licitações específicas, como nas licitações de algumas estatais brasileiras, ou mesmo de licitações realizadas com regras dos organismos internacionais, como a nossa legislação permite, né? E assim tratamos sobre as regras do RDC relacionadas ao objeto, as regras do RDC relacionadas ao procedimento, isso basicamente na terceira aula, e agora vamos passar para importantes ferramentas auxiliares ao procedimento licitatório, que são os chamados procedimentos auxiliares. Vejam, é importante perceber que esses procedimentos auxiliares usam esse nome justamente porque eles serão acessórios às licitações realizadas pelo RDC, né, ao procedimento licitatório em si. E esse caráter acessório desses procedimentos auxiliares deve ser destacado para que você perceba que eles serão autônomos em relação aos próprios procedimentos licitatórios. Quando se fala em registro de preço, quando se fala na pré-qualificação permanente, quando se fala no cadastramento, quando se fala no catálogo eletrônico, estamos falando de ferramentas que são criadas e serão autônomas em relação ao procedimento. Elas serão criadas para auxiliar não apenas um procedimento, mas vários procedimentos licitatórios realizados sob a modalidade RDC, a modalidade do regime diferenciado de contratações. O primeiro procedimento auxiliar que nós vamos estudar hoje é o procedimento auxiliar denominado pré-qualificação ou pré-qualificação permanente. Vejam, a pré-qualificação ela já é citada na Lei 8666/93. E qual é a finalidade? Qual é o sentido dessa ferramenta chamada pré-qualificação? Ora, todos nós sabemos que a parte mais tormentosa das licitações públicas é, sem dúvida alguma, a análise dos requisitos habilitatórios. Certames gigantescos, sobretudo os mais complexos, eles geram para a comissão de licitação, um grande ônus, um grande cargo na análise dos requisitos habilitatórios, nessa depuração das empresas licitantes que têm condições de oferecer uma adequada prestação contratual
para a administração pública. Por conta dos contornos técnicos que essa aferição da habilitação envolve, essa é, sem dúvida alguma, talvez a fase mais sensível do procedimento licitatório. Ora, quando nós estamos, então, diante de um procedimento licitatório que envolve objetos complexos, é natural que se perca muito tempo com essa fase, essa fase habilitatória. Por isso, a própria Lei 8.666 já previa que a administração pública, que o órgão licitante, poderia realizar esse procedimento de forma antecipada, a chamada pré-qualificação, para que o resultado dessa pré-qualificação pudesse ser utilizado posteriormente na condução do restante do certame licitatório. Ora, se o órgão licitante sabe que perderia muito tempo com a análise da habilitação dos licitantes aptos àquela pretensão contratual complexa, ele já anteciparia esse procedimento, denominando pré-qualificação, para que posteriormente ele pudesse já ter realizado esse filtro das empresas com aptidão para a prestação do contrato pretendido. Pessoal, e é essa a ideia da pré-qualificação. No RDC, a pré-qualificação ela ganha um contorno de procedimento permanente, de procedimento aberto, de forma que o órgão licitante ele realizará uma pré-qualificação para tentar definir bens ou empresas, fornecedores, aptos a atender àquela pretensão contratual da administração pública, e esse resultado, essa aferição, poderá ser realizada não apenas em uma única licitação, mas em várias outras licitações. Então, por exemplo, se a administração ela percebe que ela terá vários certames públicos para tratar sobre a aquisição de determinados produtos, por exemplo, produtos de informática, ela pode realizar, diante da complexidade desses procedimentos, ela pode realizar pré-qualificação de produtos de informática para tentar identificar já no mercado os produtos que atendem a essa necessidade administrativa e, diante dessa pré-qualificação, do resultado dessa pré-qualificação, utilizar essa já aferição prévia para os certames, vários outros certames que possam ser realizados no decorrer de um determinado período. Olha, percebam a economia de se utilizar esse procedimento denominado pré-qualificação permanente. Apenas uma vez a administração dispõe de seus recursos pessoais, de tempo, do pessoal técnico necessário para aferir as condições técnicas do produto ou do fornecedor, e esse resultado, já feito uma vez, pode ser utilizado em várias outras licitações, em vários outros certames. Olha o ganho de economicidade, olha o ganho de eficiência pretendido pela administração na adoção desse procedimento auxiliar. E é assim que funciona a pré-qualificação permanente. Como eu já lhes disse, essa pré-qualificação permanente ela pode ser utilizada tanto para aferição técnica de bens, como para aferição técnica de produtos. Isso faz com que a doutrina, e aí eu destaco o livro coordenado pelo professor Marçal Justem Filho, já classifique essa pré-qualificação em duas espécies, duas subespécies, a pré-qualificação subjetiva e a pré-qualificação objetiva. Na pré-qualificação objetiva, a administração antecipa, através desse procedimento auxiliar, a análise, a adequação técnica na objetiva de um produto para o atendimento da prestação contratual. Na pré-qualificação permanente subjetiva, a administração busca avaliar a adequação de um determinado fornecedor, ou de vários fornecedores, na verdade, para a prestação de uma execução contratual. Subjetiva, busca-se identificar a capacidade técnica, a adequação técnica de um fornecedor. Na objetiva, busca-se identificar a capacidade técnica, a adequação, a qualidade técnica de um determinado produto. É importante ressaltar que essa pré-qualificação ela tem caráter permanente, ela continuará aberta, né? Ela continuará aberta para que outras empresas que ainda não apresentaram a documentação necessária para aferição pela administração pública possam continuar com essa oportunidade de buscar a identificação ou a comprovação de sua qualidade técnica para prestar o serviço ou da qualidade técnica dos seus produtos para aquisição pela administração pública. Tanto no caso da pré-qualificação subjetiva como objetiva, nós teremos então essa oportunidade
para as empresas licitantes. Nós teremos uma pré-qualificação permanentemente aberta e que poderá servir seu resultado para diversas licitações. Há uma possibilidade prescrita pela lei e que gera alguma crítica por parte da doutrina, que os editais de licitação estabeleçam uma restrição à participação para apenas aqueles produtos ou empresas que detenham a pré-qualificação. Ou seja, nós teríamos então uma restrição à competitividade, uma forte restrição à competitividade, porque apenas poderiam participar das licitações aquelas empresas que tivessem a pré-qualificação já deferida pela administração. Ora, a crítica é pertinente, porque existe realmente uma restrição à competitividade. Por outro lado, o fato da pré-qualificação estar permanentemente aberta, na minha opinião, fragiliza qualquer crítica, porque as empresas que têm produtos ou que elas, enquanto fornecedoras, têm aptidão para prestar o serviço, para entregar produtos à administração, já poderiam ter buscado a pré-qualificação desde antes. Então, essa ideia de pré-qualificação permanente com um procedimento antecedente, inclusive restritivo a quem pode participar de licitação, embora realmente restrinja a competição, tem sim um sentido justo de evitar que o procedimento seja exageradamente retardado por conta das dificuldades da administração para justamente aferir as condições técnicas de produto e de fornecedores. Ora, a pré-qualificação permanente, na verdade, otimiza a análise da qualificação técnica, a análise da habilitação por parte da administração pública. E essa ferramenta, notadamente para as contratações complexas que consomem tempo e recursos humanos e técnicos da administração nessa fase de habilitação, esse procedimento auxiliar certamente se demonstra muito útil para a eficiência dos certames, das licitações públicas. A lei fala que a pré-qualificação permanente deve ter uma validade máxima de 1 ano. Ora, ela demonstra a qualidade técnica daquele produto, daquela empresa, mas essa demonstração ela terá validade de 1 ano. Ela vai, durante todo o ano, ficar aberta para todos os licitantes e, durante aquele tempo, ela terá sua validade garantida para todos os certames seguintes. Tá? Essa pré-qualificação ela também pode se dar de forma total ou parcial. Não há impedimento na lei para que a administração busque apenas identificar na pré-qualificação permanente aqueles requisitos mais tormentosos e a empresa, ao participar de um outro certame, comprove parte da habilitação através do resultado da pré-qualificação permanente e outra parte de sua habilitação através da apresentação da documentação pertinente. É bom lembrar, por exemplo, que o RDC, em relação à regularidade fiscal, ele utilizou o mesmo raciocínio da Lei Complementar 123/2006 de regularidade fiscal postergada, admitindo que se identifique, se busque comprovar a regularidade fiscal apenas daquele licitante que será contratado, que vence o certame e será contratado pela administração. Um raciocínio em que o legislador passa a priorizar a busca pela melhor contratação em detrimento de um outro valor, que é a busca de recursos públicos através dos débitos fiscais existentes, uma tarefa que deve ser cumprida com maior ênfase pelo fisco e não pelas contratações públicas. Pois bem, falamos então sobre a pré-qualificação, vamos falar agora sobre o cadastramento, esse outro procedimento auxiliar utilizado no RDC. Ora, aqui no cadastramento também não temos nenhuma grande novidade. O governo federal já utiliza o seu cadastramento, o seu serviço, sistema de cadastramento de fornecedores, o SICAF. E traz aqui a lei do RDC, ela traz aqui essa ferramenta para a legislação de licitações. Ora, esse sistema de fornecedores, muito próximo ao que nós já temos hoje no governo federal com o SICAF, ele também permitirá o cadastramento, antecipando a identificação de alguns documentos de habilitação. Ora, documentos em relação à regularidade fiscal, documentos em relação à qualificação econômica da empresa. Com o cadastramento, a empresa já vai poder antecipar a apresentação desses documentos, tendo a certificação de que está ok com esses requisitos de habilitação comumente exigidos na licitação. Diante de um certame, então,
que exija tal documentação, basta a empresa demonstrar a regularidade do seu cadastro junto ao sistema de cadastramento de fornecedores, evitando a apresentação novamente de documentos e a aferição desses documentos novamente pela comissão de licitação. Ademais, com esse serviço de cadastramento, diminui-se o custo para a empresa nessa operacionalização da demonstração de sua regularidade. Ora, uma vez cadastrado, ela apresenta uma única vez tal documentação, podendo participar de vários certames, informando apenas a regularidade de seu cadastro junto ao sistema competente. A validade máxima desse cadastramento também se dá por 1 ano, de acordo com a lei, e esse cadastramento também deve ficar permanentemente aberto para que os licitantes interessados possam buscar, apresentar os documentos pertinentes e conseguir, assim, o cadastramento dessa documentação, evitando a reapreciação e a reapresentação desses documentos a cada novo certame, tá, pessoal? Do indeferimento desse cadastramento, a lei expressamente prevê a possibilidade de apresentação de recurso pela empresa interessada. Um outro procedimento auxiliar tratado pela lei do RDC, a lei 12462, é justamente o chamado catálogo eletrônico, uma criação que, na verdade, já tem sido produzida na prática das licitações públicas e aqui foi positivada na lei do RDC. O catálogo eletrônico ele se apresenta como um sistema informatizado que vai buscar tentar padronizar alguns elementos comuns, necessários dentro do ambiente licitatório. Por exemplo, ele vai tentar padronizar objetos de licitação, ele vai tentar buscar e reunir ali a padronização de minutas de editais e de contratos. Ora, essa padronização ela gera otimização de recursos, ela gera melhor qualidade pela expertise que alguns órgãos já vão adquirindo no trato, na prática, na praxe do ambiente licitatório. Como exemplo que nós já utilizávamos, independente inclusive da previsão legal do RDC, eu posso citar as minutas editalícias padronizadas que são publicizadas pelos órgãos da AGU. A AGU, através da Consultoria Geral da União e de alguns órgãos, algumas consultorias da União nos estados, já vem disponibilizando minutas de editais para todos os interessados, não apenas os órgãos assessorados, né, que levantam, que utilizam essas minutas em suas licitações, mas toda a sociedade, todos os outros entes e órgãos municipais, estaduais e do Distrito Federal, ou membros da sociedade, que interessados, busquem fazer o download, puxar esses arquivos desses editais para realizar os seus certames, ou às vezes até o membro da sociedade que quer identificar aquele edital para fazer aquela leitura prazível, que é ler um edital de licitação, né? Ou para fazer uma sugestão de melhora à minuta editalícia. Isso é transparência, tá? Isso é transparência, isso permite o controle social e é uma prática que já vinha sendo utilizada pelos órgãos de consultoria da AGU, notadamente a Consultoria Geral da União e algumas consultorias da União, algumas consultorias jurídicas da União nos estados, tá bom, pessoal? E esse catálogo buscará reunir, ele será coordenado pela SLTI do MPOG, uma secretaria responsável pela área de logística e tecnologia de informação do MPOG, ele reunirá todos esses elementos, buscando sempre a padronização e otimização, então, na construção, na confecção desses elementos no ambiente licitatório, tá bom, pessoal? E agora vamos, então, para o quarto procedimento auxiliar previsto na Lei 12462, o RDC, que é o sistema de registro de preço. Ora, o sistema de registro de preço também se apresenta como um procedimento auxiliar. Procedimento que pode ser utilizado para várias contratações. E um procedimento que não é nenhuma novidade para quem estuda licitação, para quem trabalha com licitações públicas. A Lei 8666/93, ela já lá no seu artigo 15, ela fala sobre o sistema de registro de preço. Inicialmente, lá na Lei 8666, o artigo 15 fala na utilização do registro de preço apenas para aquisições. Porque quando se pensou na lógica do registro de preço, na ideia do registro de preço, se pensou realmente numa ideia de utilização dessa ferramenta para aquisições, evitando aqueles problemas corriqueiros da administração pública de almoxarifados, de depósitos de alimentos perecíveis. E o registro de preço se apresentou
como uma solução interessante para essas questões desenvolvidas no âmbito das contratações públicas, notadamente em aquisição. Só que se percebeu que essa ferramenta tem várias outras utilidades. E o decreto 3931, que regulamentou o registro de preço, passou então a admitir o registro de preço não apenas para aquisição, para aquisições, mas também para serviços. Há, inclusive, julgados, um julgado do STJ, da ministra Eliana Calmon, que admite a utilização, embora talvez a fundamentação não tenha adentrado o suficiente nessa discussão, mas admite a utilização do SRP, inclusive para obras, né? O que é um tema polêmico, discutível. Há acordos no TCU que não admitem o SRP para obras, uma vez que a individualidade de cada obra impediria a padronização que me parece necessária para a utilização do sistema de registro de preço. Eu, particularmente, acredito que sim, que seria possível, inclusive, utilizar o sistema de registro de preço para obras. Agora, obviamente, que ele não é cabível, ele não é possível para a grande maioria das obras. Mas se pensarmos, por exemplo, em obras padronizadas, como calçamento de rua, como construção de casas populares padronizadas, né, aquelas modulares, de repente nós podemos imaginar, sim, a possibilidade de utilização do sistema de registro de preço. Porque, de acordo com o decreto que regulamentou o sistema de registro de preço, essa ferramenta pode ser utilizada para várias possibilidades da administração pública. Nós podemos utilizar o registro de preço, por exemplo, para aquelas situações em que a administração não tem certeza sobre o quantitativo a ser contratado. Era o exemplo clássico das aquisições. Era o exemplo clássico das aquisições. A administração não tinha certeza de quantos quilos ou quantas toneladas de leite ela precisaria para a merenda escolar no decorrer do ano e tinha dificuldade em armazenamento. Então, ela realizaria o registro de preço com a estimativa do que ela precisaria gastar no decorrer do ano e, no decorrer do ano, ela iria realizando a contratação do licitante que venceu a licitação e conseguiu o registro na ata de acordo com a sua necessidade. Então, ela tinha uma estimativa, por exemplo, de 1.000 caixas de leite, realizava a licitação com base nessa estimativa de 1.000 caixas de leite, mas se até o final do ano ela precisasse apenas consumir 800 dessas caixas de leite, ela apenas contrataria as 800 sem o desperdício dos 200 restantes. Obviamente que a administração ela tem que ser honesta, ela tem que ter boa fé na hora de apresentar a sua estimativa de custo. Ela não pode enganar o mercado, porque se ela tentar enganar o mercado se adapta e isso vira custo no próximo certame, na próxima licitação. Mas o fato é que essa é uma boa possibilidade de utilização do RDC, quando a administração não tem certeza sobre o quantitativo total a ser consumido. Uma outra possibilidade de adoção do RDC é quando se busca reunir várias pretensões contratuais. E aqui eu gosto de utilizar essa expressão, pretensão contratual, que é diferente do objeto da licitação. No RDC fica muito claro a diferença entre esse conceito que eu gosto de utilizar, que é o de pretensão contratual, com o conceito de objeto da licitação. Porque no RDC nós podemos ter uma única licitação, quer dizer, um único objeto de licitação, mas várias pretensões contratuais ali reunidas. Porque o RDC permite que eu reúna vários órgãos públicos, as pretensões contratuais de vários órgãos públicos para uma única licitação, para um único objeto licitatório. É aquela situação em que nós representamos órgãos públicos diferentes dentro de um mesmo ente, que temos interesse na aquisição de equipamentos de informática. Imaginemos notebooks. E eu tenho interesse em adquirir 300 notebooks, o Alex tem interesse em adquirir mais 100 notebooks, a Manuela tem direito a mais 100 notebooks, o Iago tem direito a mais 100 notebooks, totalizando então, eu sou péssimo em matemática, 300, 400, 500, 600 notebooks. Ora, nós podemos reunir as nossas pretensões contratuais e, reunindo essas pretensões contratuais, realizar uma única licitação para registro de preço de 600 notebooks. E vamos aumentar, então, esse nosso quantitativo. Imaginemos que nós conseguimos trazer para essa licitação outras pretensões contratuais. E, embora cada um dos órgãos queira algo em torno de 100 computadores, quando reunimos todas as pretensões contratuais, nós chegamos a 1.000 computadores.
Olha a vantagem que nós temos. Além de realizarmos apenas uma licitação em detrimento de várias outras, se nós realizássemos em separado, ainda teremos um grande ganho de economicidade, porque certamente o mercado vende 1.000 computadores a um preço muito mais baixo do que vende 100 computadores. Então, é um outro ganho do RDC, uma outra possibilidade, a reunião das pretensões contratuais no único objeto de licitação, no único objeto de licitação, tá? Podemos utilizar também o RDC para aquelas compras, aquelas aquisições de bens em que nós sabemos que a aquisição será parcelada, né? É o exemplo clássico que eu já lhes disse, de dificuldade de conservação pela administração pública. Dá um exemplo bem corriqueiro, a contratação de cartuchos de impressora. Ora, se a administração faz um planejamento que é anual e que ela precisa de 1.500 cartuchos, a TV Justiça aqui imprime muito o encarte aqui para o professor estar vendo a ordem da apresentação e a ordem do encerramento, imprime documentos, né, escala de professores, palestrantes, apresentadores. Ora, ela consome muitos toners, cartuchos de tinta, e ela faz o planejamento de que precisará de milhares desses cartuchos no decorrer do ano. Ora, é um ônus enorme para a administração contratar todos esses milhares de cartuchos e tentar encontrar um depósito para guardá-los, além de que boa parte deles vai perder a validade antes de sua utilização. Com o SRP, não. Você registra o preço para todos esses cartuchos e vai adquirindo-os junto ao fornecedor registrado, de acordo com a necessidade. Ora, várias possibilidades. O RDC ele tem como uma de suas características a desnecessidade de previsão orçamentária. Então, nós temos então a utilização do SRP para aqueles órgãos públicos que ainda não têm o recurso orçamentário, mas sabem que esse recurso orçamentário estará disponível em breve. Ao invés de esperar que esse recurso seja disponibilizado para que se inicie o certame, elas já iniciam o certame através do sistema de registro de preço, e dessa forma antecipam todo o procedimento. Quando tem o recurso orçamentário disponível, aí então elas efetivam a contratação. Por quê? Para firmar o contrato, aí é imprescindível ter o recurso orçamentário já disponível. Então, vamos falar de algumas características desse sistema de registro de preço. A primeira, eu já lhes disse, ele dispensa prévia dotação orçamentária. A segunda, nós podemos intuir do que já foi falado, ele admite contratações eventuais, em que eu faço a licitação para registro de preço, mas a contratação não é obrigatória. Isso significa que naquele exemplo que eu falei agora há pouco, da aquisição de 1.000 computadores, não é obrigatória a contratação de 1.000 computadores. O fornecedor que teve o seu preço registrado detém apenas o direito de preferência em relação a outro contratado, por exemplo, em um outro certame, que tenha preço maior que ele. Em outras palavras, se eu, como órgão público, realizo uma licitação através do sistema de registro de preço, chego a um resultado e não me satisfaço com o preço auferido, eu posso realizar uma nova licitação. E se eu conseguir um preço melhor nessa nova licitação, contratar com aquele segundo licitante e não com aquele que teve o preço registrado, que detém apenas o direito de preferência se o valor encontrado na outra licitação for maior que o dele. Outra característica do sistema de registro de preço é a possibilidade de reunião das pretensões contratuais. E perceba a economicidade disso. Nós podemos, diante de 10 órgãos que querem contratar o mesmo objeto, algo identificável com a padronização dos objetos, nós podemos reunir essas pretensões, ganhando em economicidade, ganhando em economia de escala e, ao mesmo tempo, diminuindo os custos da realização do procedimento burocrático de confecção, de realização da própria licitação. Tá? Uma outra característica do sistema registro de preço é que ele gera, o resultado de uma licitação para registro de preço não é a contratação, mas sim o registro de preços num documento denominado
ata de registro de preço. E essa ata é um documento vinculativo, obrigacional, que vai fazer com que aquele fornecedor que tenha o preço registrado se obrigue perante a administração, durante um determinado período, a fornecer o produto ou o serviço que foi ali registrado naquelas condições. Ou seja, durante um tempo, aquele fornecedor que teve o preço registrado estará vinculado, obrigado a fornecer o serviço ou bem à administração naquelas condições que foi registrado. Essa ata, esse documento vinculativo, ele não se confunde com o contrato, é importante observar isso, e ele tem uma data de vigência máxima de 12 meses, um prazo de vigência máximo de 12 meses, que não se confunde com o prazo de vigência dos contratos decorrentes dessa ata. Ora, nós podemos ter a utilização do sistema de registro de preço para a contratação de serviços contínuos, que, como todos sabem, pode chegar a uma vigência contratual de até 60 meses. Ora, a ata tem prazo de validade de 12 meses. O contrato ele vai ter o prazo de validade prescrito, no caso de uma modalidade da Lei 8.666, prescrito lá no artigo 57. No caso da modalidade, na modalidade RDC, prescrito pela Lei 12.462. Então, o prazo do contrato é uma coisa, o prazo da validade da ata é outra. Outra característica do SRP é que ele admite a chamada adesão. Ele admite a chamada adesão, que faz com que uma empresa que não reuniu a pretensão contratual, e vamos aqui voltar ao nosso exemplo, né? Vamos aqui voltar ao nosso exemplo. Imaginemos que nós nos reunimos, né? Nós três nos reunimos, Iago não, Iago está lá fora, e nós nos reunimos, enquanto órgãos públicos, para realizar uma única licitação. Reunimos nossas pretensões contratuais. Realizamos a licitação. Tivemos preços registrados para aquisição de computadores. Iago, que não participou, tem conhecimento desse resultado da licitação, que é o resultado da ata de registro de preço, e ele pede, então, para contratar direto a essa empresa que teve o preço registrado pelo preço da ata. Ora, esse procedimento é chamado adesão. Esse procedimento é chamado adesão pela doutrina e é admitido no sistema de registro de preço. Discute-se muito sobre a constitucionalidade, discutia-se muito sobre a constitucionalidade dessa adesão na Lei 8.666/93, melhor, no sistema tradicional de licitações. Isso por quê? Porque, como eu lhes disse, a previsão do registro de preço está no artigo 15 da Lei 8.666/93. E lá não se fala nessa ferramenta chamada adesão, que permite que alguém que não participou, um órgão que não participou da licitação, contrate com a empresa que teve o preço registrado. Essa ferramenta foi introduzida no decreto que regulamentou o registro de preço. E muito se discutiu se o decreto poderia criar essa ferramenta. Para responder isso, é muito importante nós analisarmos qual é a natureza jurídica dessa ferramenta chamada adesão ou carona. E me parece que a natureza jurídica é de hipótese de dispensa. O carona nada mais é, embora o decreto não fala, do que uma hipótese de dispensa que admite que a administração pública, sem licitar, excepcionando então o princípio da obrigatoriedade de licitar que nós vimos na primeira aula, ela sem licitar contrate um determinado fornecedor. E por conta daquela prescrição constitucional, aquele fundamento constitucional, as exceções ao princípio da obrigatoriedade de licitação têm que ser estabelecidas por lei. Decreto não pode criar hipótese de dispensa. Por isso, eu sempre tenho defendido nas edições de meu livro que a ausência de previsão legal no regime tradicional tornava inconstitucional a ferramenta chamada carona ou adesão, embora seja uma ferramenta muito interessante e útil para a eficiência das contratações públicas. No caso do RDC, a lei que criou o RDC expressamente previu a possibilidade de adesão, previu o carona. O vício de constitucionalidade, que eu sempre defendi em relação ao regime tradicional, ele para de existir no RDC, porque ali há uma previsão legal da utilização do carona, o que admite, então, a legitimidade dessa hipótese camuflada de dispensa licitatória.
Em relação ao carona, é importante suscitar aqui que o TCU ele tem, sobretudo recentemente, no ano 2012, tem ampliado a discussão sobre limitações a essas adesões, para evitar abusos, né? Em 2007 ainda, o TCU fez um alerta ao Ministério do Planejamento para que se criassem meios de controlar, de impedir excessos na utilização da adesão, na utilização do carona. Infelizmente, esse controle, essas medidas para evitar excessos não foram tomadas e em 2012, recentemente, o TCU se deparou com uma situação em que a quantidade de caronas, de adesões relacionadas a um determinado objeto era espantadora, o que gerou um recrudescimento, uma decisão forte do TCU de estabelecer restrição definitiva ao carona, permitindo que as adesões, embora possíveis, só pudessem ocorrer dentro do somatório de quantitativos, previsto na ata de registro de preço. Ou seja, só poderia haver adesão dentro do somatório das pretensões contratuais. Essa decisão do TCU restringiu em muito a utilização do carona, porque normalmente quem apresenta a pretensão contratual para licitação quer utilizar todos aqueles bens ou todos aqueles serviços, porque isso comprometeria, porque a não utilização comprometeria o seu próprio planejamento, né? Essa decisão forte do TCU pode ser identificada no acórdão 1233/2012 do seu plenário, depois no acórdão 2311/2012 do seu plenário, agora do mês de agosto, o TCU reiterou esse entendimento, mas em função de um pedido do Ministério do Planejamento, embargo de declaração, o TCU, recentemente, no acórdão 2692/2012, agora no mês de outubro, ele decidiu relativizar essa posição mais dura, admitindo a utilização do carona da forma como era feita antes, de forma mais livre, né, sem limitações às adesões, até o dia 31 de dezembro. No caso do RDC, é muito interessante que o regulamento já previu, como deveria ter sido feito lá no regulamento tradicional, uma restrição ao carona. Você pode ter adesão no RDC, mas no RDC só pode ter adesão até 5 vezes o somatório do quantitativo licitado. Na verdade, você tem duas restrições. Nós temos duas restrições para as adesões no RDC. Primeiro, cada aderente, cada órgão que realize, cada órgão carona, só pode aderir até o máximo do somatório dos quantitativos. Naquele nosso exemplo de 1.000 computadores, cada adesão só poderia contratar no máximo 1.000 computadores. 1.000 computadores, imaginemos, 250 computadores do meu órgão público, 250, 250, 250. Cada adesão poderia contratar junto à empresa até 1.000 computadores. Só que o RDC ainda estabelece um outro limite. Diz que o somatório de contratações, o somatório total de adesões não vai permitir, na ata não vai ser permitida que ele extrapole o montante de 5 vezes o somatório licitado, o quantitativo licitado. E aí isso já gera um empecilho aos excessos na utilização da adesão, na utilização do carona. Uma medida inteligente desse regulamento que eu acredito deva ser expandida para o modelo tradicional de licitações, para a utilização do sistema de registro de preço em relação ao modelo tradicional de licitações e no pregão, tá, pessoal? Vamos sintetizar, então, as principais inovações do sistema de registro de preço no RDC. Primeiro, a possibilidade, que é admitida no regulamento, de que, uma vez encerrada a fase competitiva, possa haver redução dos preços dos licitantes ao valor igual ao da melhor proposta. Ora, se eu, na licitação para registro de preço, ganhei a licitação, vai ser dada a oportunidade, após o final da disputa de lances, para que vocês reduzam seus preços ao mesmo preço que o meu. Porque, eventualmente, se eu não conseguir fornecer o produto ou o serviço, vocês vão ser chamados a fornecê-lo. Os contratos decorrentes do SRP não poderão sofrer alteração em seu quantitativo. O regulamento expressamente vedou alteração, acréscimo no quantitativo dos contratos decorrentes do SRP, né? Superando inclusive uma discussão que há na doutrina, e nós comentamos até sobre isso, sobre uma possibilidade que deve ser rejeitada de cumulação de alterações quantitativas no RDC e na ata. Perdão, no SRP e na licitação e na ata, no contrato e na ata. No RDC é vedada a alteração qualitativa.
quantitativa. Segundo, prazo de validade da ata. A Lei 8.666 já estabelecia um prazo máximo de 12 meses. O regulamento do RDC diz que há um prazo máximo de 12 meses e há um prazo mínimo de 3 meses. Prazo mínimo. Isso não temos lá no regulamento federal tradicional. E, por fim, há uma vedação às adesões pelos órgãos federais às atas de registro de preço de órgãos municipais, estaduais e do Distrito Federal. Interessante que aqui a lei do RDC positivou um raciocínio que havia sido consolidado em uma orientação normativa da AGU, que entendendo, e repetido também em acórdãos do TCU, que entendem inadequada, ilícita e restritiva da competitividade a adesão de órgãos federais que, em tese, impõem uma publicidade maior, mais ampla em suas licitações, a atas de registro de preço de municípios e órgãos estaduais que têm uma publicidade mais restrita. Vejam, realmente, se um órgão federal que, em tese, publicizaria seu edital de licitação, né, para toda a federação, através do Diário Oficial da União, se ele adere a uma ata de registro de preço lá do município lá de Itapororoca, na Paraíba, mas certamente que a competitividade estaria restrita e vários fornecedores que gostariam de fornecer à União teriam esse seu direito conspurcado. Tá? Teriam esse seu direito conspurcado. Apenas uma exceção, que é a APO, a Autoridade Pública Olímpica, ela sim pode aderir à ata, mesmo de estados ou municípios, desde que sejam órgãos, entes credenciados, consorciados, melhor dizendo, consorciados à APO, tá bom? Em relação aos seus entes consorciados, ela pode sim aderir, mesmo que eles sejam municípios ou seja um estado, tá bom, pessoal? Com essas características, nós resumimos as principais nuances do sistema de registro de preço em relação ao RDC e concluímos os 4 procedimentos auxiliares previstos pela Lei 12.462. Vamos passar então agora para as perguntas que a bancada tenha dúvidas sobre o tema. Professor, poderia explicar melhor sobre a possibilidade da adesão das licitações para registros de preço no regime diferenciado de contratação? Sim. Como eu disse, é possível a adesão, ótima pergunta, é possível a adesão na utilização do sistema de registro de preço no RDC, é essa a pergunta, com algumas nuances. Né? É possível a adesão? Sim, mas a adesão, na lógica do sistema de registro de preço, pelo regulamento do sistema de registro de preço, ela sofre restrições. Além da restrição já prevista lá no regulamento tradicional, de que o aderente só poderia aderir até o máximo do quantitativo licitado, agora o somatório dos aderentes, né, das contratações feitas em função da ata, só pode alcançar até 5 vezes aquilo que fora licitado, o que me parece ser um montante bem razoável. Impede excessos na adesão, porque imaginem também aquela situação, no exemplo que nós demos, né? Realizamos uma licitação para ata de registro de preço para aquisição de 1.000 computadores, 250 computadores para cada um dos órgãos públicos. E aí a empresa tem uma ata de registro de preço de 1.000 computadores e aí, curiosamente, começam a aparecer vários órgãos públicos aderindo àquela ata. E, de repente, você tem 50 órgãos públicos aderindo àquela ata, querendo a contratação de 1.000 computadores. Veja que uma licitação de 1.000 computadores vai gerar 50.000 computadores contratados. E é um número muito diferente, que preocupa, e segundo a auditoria do TCU, pode prejudicar a economicidade das contratações públicas, porque certamente contratar 50.000 computadores seria muito mais barato do que contratar 1.000 computadores. Eu acho que o maior problema disso é a questão do planejamento. Né? Muitas vezes a adesão, por ser mais fácil, uma forma de contratação direta, ela tem sido utilizada como uma forma preferencial de contratação e os órgãos têm abdicado do devido planejamento das contratações. Esse, me parece, é o maior problema do excesso de adesão e que o TCU identificou nesse ano em algumas contratações de tecnologia da informação, de TI. Por isso que se deve evitar o excesso nas adesões, nos caronas. Repito, embora seja uma ferramenta muito boa, e no caso do RDC, uma ferramenta, na minha opinião, constitucional, porque houve a previsão em lei, e só a lei pode criar exceção ao princípio da obrigatoriedade de licitar, que envolve uma dupla faceta.
o princípio da obrigatoriedade de licitar, tanto ele impõe à administração pública, contratante, a obrigatoriedade de licitar para conseguir aquele bem, serviço, aquele produto, como também ela por outro lado, ela se transmuda no direito do particular, do empresário, do cidadão, de participar da licitação e tentar fornecer à administração algum serviço ou algum produto. Então, esse direito só pode ser restringido através de lei. Foi o que aconteceu no RDC e me parece com um formato muito interessante, muito correto. Professor Rony Charles, quais os tipos de pré-qualificação admitidos pelo RDC? Boa pergunta. A pré-qualificação, o RDC, eu falei que a gente pode ter a pré-qualificação de bens, né, de produtos e de fornecedores. Isso gerou aquilo que o professor Marçal, em seu livro, ele classificou como uma classificação dentro da pré-qualificação, e que ele deu de forma brilhante, como pré-qualificação subjetiva e pré-qualificação objetiva. Na pré-qualificação objetiva, a administração pública busca identificar a qualidade técnica, na objetiva, de produtos que serão fornecidos à administração em possíveis ou pretendidos pela administração em futuras licitações. Na pré-qualificação subjetiva, a administração busca identificar a qualidade técnica de fornecedores que poderão ser contratados e utilizar essa pré-qualificação em ulteriores licitações sobre algumas pretensões contratuais mais complexas. Então teríamos duas espécies de pré-qualificação permanente. A pré-qualificação objetiva, para identificar a qualidade técnica de produtos, e a pré-qualificação subjetiva, para identificar a qualidade técnica de fornecedores. Professor, e um único procedimento auxiliar, ele pode servir para mais de uma contratação? Ótima pergunta. Essa talvez seja uma das características mais inteligentes do procedimento auxiliar. É perceber que esse procedimento auxiliar ele vai ser um instrumento, uma ferramenta para otimizar o ambiente licitatório. De forma que quando a administração realiza a pré-qualificação permanente, ela pode ter aquele resultado, toda aquela dificuldade para aferir a qualidade técnica de um determinado fornecedor, ou de vários fornecedores, né? Ou a qualidade técnica de vários produtos, todo aquele trabalho ele vai poder ser utilizado em vários certames licitatórios durante aquele período de validade da pré-qualificação permanente. Quando ela faz o cadastramento, ela vai utilizar aquele trabalho de analisar a documentação, de registrar a regularidade daquela empresa, ela vai poder utilizar aquele trabalho em vários outros certames, sem que aquela avaliação tenha que ser novamente realizada pelos órgãos públicos. O sistema de registro de preço, ele pode permitir que um único certame no RDC para o sistema de registro de preço firme uma ata que vai gerar várias contratações. Então, ao invés de vários certames, nós podemos ter com um único certame o atendimento da pretensão contratual de vários órgãos públicos. Isso significa otimização, isso significa ganho em eficiência e nós precisamos já avançar por isso, porque o país precisa, o Brasil é um país necessitado, o país precisa de eficiência da administração pública, que a administração pública possa atender as políticas públicas para as quais ela está vocacionada, auxiliando sobretudo aqueles mais necessitados e de forma mais eficiente possível, de forma célere, de forma a gastar ou despender o menor quantitativo de recursos públicos para a eficiência, o bom atendimento dos serviços que a administração necessita, que a sociedade necessita. Na aula de hoje nós tratamos sobre os procedimentos auxiliares previstos pelo RDC. Notadamente, falamos sobre o sistema de registro de preço, o catálogo eletrônico, o cadastramento e a pré-qualificação, os 4 procedimentos auxiliares previstos pela Lei 12.462. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema, pode enviar e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser assistir novamente essa aula, basta o acesso ao site www.tvjustiça.jus.br. Pode encontrar também as outras aulas sobre esse tema e vários outros temas que se encontram catalogados lá no site da TV Justiça. E eu os convido para que assistam a última aula daqui a pouco, a conclusão, que irá tratar sobre as regras específicas dos contratos administrativos decorrentes dessa nova modalidade que é o RDC e as sanções administrativas previstas pelo regime diferenciado de contratações. Agradeço a paciência de vocês, da bancada e de toda a equipe. Bons estudos e boa sorte.